Olá, eu sou a professora Andréia Martinez e a gente vai estar aqui conversando um pouquinho sobre a Base Nacional Comum Curricular. Bom, antes da gente entrar especificamente na educação infantil, eu gostaria só de esclarecer uma dúvida que às vezes surge entre algumas pessoas, que é a questão de que a BNCC é currículo e na realidade BNCC não é currículo. A BNCC, como o próprio nome já diz, ela é uma base, ela é um documento que orienta as redes de ensino para que elas possam elaborar os seus próprios currículos. Então, a base, ela é um documento normativo que traz essa parte comum acerca dos conhecimentos essenciais que todos os estudantes têm o direito de aprender no território nacional. Então, de posse disso, cada rede de ensino vai pegar essa parte comum, mais a parte diversificada, que diz respeito às especificidades de cada rede de ensino, para elaborar o seu próprio currículo. E quando eu digo rede de ensino, eu estou me referindo aqui tanto à rede de ensino pública como privada, e também as redes municipais, estaduais e o Distrito Federal. Bom, gente, então só para deixar claro, BNCC não é currículo, é apenas um documento que orienta cada rede de ensino para que ela possa elaborar o seu próprio currículo. Bom, então, sanada essa dúvida, é importante também a gente ter em mente que é importante a gente conhecer os documentos legais que existem e para que cada um deles serve, né? Então, quando nós estamos nas nossas unidades escolares, até a gente chegar no momento da escrita da proposta pedagógica, eu preciso ter em mente, né, sobre as diretrizes curriculares nacionais, a Base Nacional Comum Curricular e conhecer o currículo da minha rede de ensino. Então, de posse do conhecimento, do estudo, desses documentos legais que regem a educação básica do nosso país, e no caso do currículo especificamente da sua rede de ensino, eu vou elaborar a proposta pedagógica dialogando com a comunidade escolar, até chegar o momento do planejamento docente. Então, tem toda essa estrutura que se desenha, que a gente precisa ter em mente, a gente precisa conhecer, né? Então, é importante esses documentos a nível federal, é importante o currículo de cada rede de ensino, que, como eu já disse, além de trazer essa parte comum, traz também essa parte que diz respeito à identidade própria da rede de ensino em si, e cada unidade escolar ter a sua proposta pedagógica elaborada com a participação da comunidade escolar, para eu poder chegar, né, no momento de elaborar o meu planejamento docente. Bom, deixando isso claro, vamos entrar agora mais especificamente na educação infantil. E aí eu gostaria de destacar aqui como que é importante a educação infantil fazer parte da Base Nacional Comum Curricular, porque é mais um documento que vem reafirmar a educação infantil como primeira etapa da educação básica. E isso é muito importante, e para chegar até aqui não foi fácil, foi um árduo caminho. Então, assim, só para elucidar bem rapidinho, eu quero destacar alguns documentos legais e esses momentos históricos, né? Então, a gente tem em 1988 a Constituição Federal, que vem trazer o direito da criança à educação, e isso é muito importante porque muitas vezes quando a gente vai
levantar a bandeira em prol da educação infantil, a gente acaba equivocadamente usando um discurso de que a família precisa ir trabalhar e a criança vai ficar onde? Vai deixar a criança onde? Então, quando a gente for lutar pela educação infantil, vamos usar os argumentos certos, né? É claro que eu não estou aqui negando o direito da família, mas eu estou sim priorizando o direito da criança, eu estou dando destaque ao direito da criança. Então, a educação infantil, o próprio nome já diz, é educação, é um espaço educativo. Então, eu preciso pensar num espaço que realmente vai oportunizar a criança que ela aprenda e se desenvolva, né? Então, isso é muito importante a gente ter em mente. Continuando, em 1990 a gente tem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vem reafirmar esse direito da criança à educação, entre outros direitos. Em 1996 a gente tem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que vem estabelecer a educação infantil como primeira etapa da educação básica. E isso é muito importante, porque se ela é educação básica, se ela compõe a educação básica, então ela também tem direito a um currículo que considere as especificidades das crianças. Ela precisa ter um profissional que estudou, qualificado para trabalhar com as crianças, e precisa pensar num espaço que realmente promova as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças. Então, um espaço educativo, não é um espaço doméstico, né? É um espaço educativo que vai desenvolver, propiciar o desenvolvimento das crianças, as aprendizagens dela. E aí, em 1999, a gente tem as diretrizes curriculares nacionais, que vem trazer a questão da criança como um ser de direitos, um ser histórico, social, cultural, inserido no mundo, e que ele é um sujeito de relações, se relaciona com as pessoas, se relaciona com o meio em que ele vive, com a história em que ele está inserido, com o contexto em que ele está inserido, né? E aí, 10 anos depois, em 2009, a gente tem as novas diretrizes curriculares nacionais, que continua reafirmando a criança como um ser de direito histórico, social, cultural, inserido no mundo, um ser de relações, e vem também trazer, destacar a questão da diversidade das infâncias existentes e que precisam ser consideradas no momento em que formos realizar o trabalho docente, educativo com as crianças, né? O trabalho pedagógico com as crianças. Então, as diretrizes de 2009 vêm destacar as infâncias, as mais diversas infâncias que existem. As crianças quilombolas, indígenas, ribeirinhas, do campo, entre outras. Também as crianças com deficiência, né? Então, assim, as diretrizes vêm nos provocar a olhar e estar atento para essa diversidade de infância que existe, essa diversidade de criança que existe. Então, que a gente precise estar pensando o nosso trabalho docente, sempre considerando a criança. Que criança é essa? Qual é a história que ela traz? Quais são as suas especificidades? O que eu preciso estar atento? Quais são as necessidades, os interesses dela? E aí, continuando, em 2017, a gente tem a Base Nacional Comum Curricular, que dialoga com as diretrizes curriculares nacionais, né? No caso da educação infantil, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil dialoga. E aí a BNCC, ela traz uma estrutura que vem dialogando, né, com as diretrizes, como eu acabei de falar. Então, ela traz os princípios que já estão lá presentes
nas diretrizes, que é os princípios éticos, políticos e estéticos. E aí, a partir desses 3 princípios, emergem 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que é o conhecer-se, deixa eu pegar aqui, gente, que eu acabo me esquecendo. Conhecer-se, conviver, brincar, explorar, participar e expressar, né? Então, esses 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a gente precisa estar atento a eles o tempo inteiro quando formos fazer os nossos planejamentos para atuar ali conjuntamente com as crianças, que realmente esses direitos sejam considerados e vivenciados pelas crianças cotidianamente. É um direito das crianças a conhecer-se, a conviver, a brincar, a explorar, a participar, a expressar. E a gente precisa estar oportunizando isso para elas diariamente. E aí, a BNCC, ela inova em relação às diretrizes curriculares nacionais, porque as diretrizes, elas trazem as linguagens, e a BNCC, ela organiza essas linguagens em 5 campos de experiências. Por quê? Por que no plural? Porque dentro de cada um desses campos, eu tenho várias possibilidades, várias linguagens presentes e saberes e conhecimentos que podem ser vivenciados pelas crianças. Então, só para vocês, para a gente, né, reforçar aqui o nome de cada um desses campos de experiências, que é o eu, o outro, o nós, corpos, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento, imaginação. E o último eu vou olhar aqui de novo, porque eu sempre esqueço dele, que é o espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, eu tenho 5 campos de experiências e dentro de cada um desses campos de experiências, eu tenho os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, eles se referem às crianças. O que as crianças precisam aprender e desenvolver. Então, eu preciso ter em mente quais são esses objetivos. Voltando aqui à questão dos campos de experiências, eu gostaria de destacar aqui uma dúvida que acaba surgindo, que algumas pessoas, alguns profissionais da educação, chegam a comentar assim: são 5 campos de experiência? Ótimo! Então, cada dia da semana eu vou trabalhar um. Não é essa a proposta, gente. Essa organização dos campos de experiências que já trazem essa diversidade de linguagens, de saberes, de conhecimentos dentro de um mesmo campo, é justamente para oportunizar a criança, de fato, esse contexto educativo que possibilite a ela um desenvolvimento integral, ou seja, que ela se desenvolva em relação a vários aspectos, aprendendo diferentes conhecimentos e saberes de forma relacionada, dialogada, cotidianamente, diariamente, o tempo inteiro. Então, não é fragmentado. Então, a ideia não é fragmentar. Não é cada dia eu destacar um campo de experiências e focar só nele. Não, a ideia é justamente eu realizar o intercampus. O que seria esse intercampus? É justamente estar dialogando, tá?
fluindo todos os campos de experiências, se não todos, vários campos de experiências juntos. Então, assim, para ficar mais claro para vocês, por exemplo, pegando a questão da musicalidade. Então, eu vou trabalhar uma música com a criança e eu posso sim estar ali abarcando o campo de experiência, o eu, o outro e o nós, porque eu posso pegar uma música que diz respeito à identidade musical dessa criança, o seu patrimônio histórico e cultural do seu grupo do qual ela faz parte. Eu posso também, nessa música, quando eu for trabalhar essa música, tá trabalhando o campo de experiência, corpo, gestos e movimentos, porque a criança pode se expressar de várias formas com essa música por meio do seu corpo. Posso também, claro e evidentemente, traços, sons, cores e formas, porque as crianças vão estar trabalhando com essas músicas, percebendo as sonoridades, os sons que estão ali presentes, como que aquela música se constituiu, as questões relacionadas ao ritmo, à altura, à duração, à intensidade dos sons, né? Eu posso também estar trabalhando a questão da escuta, fala, pensamento, imaginação, que a criança ela escuta aquela música, ela presta atenção no que a música está falando, o que aquela música comunica para a criança, o que a criança pode oralizar, expressar, falar a partir do que ela entendeu daquela música que ela ouviu. Ela pode também estar criando, imaginando novas possibilidades para aquela música, como fazer uma paródia, criar uma letra nova. Então percebe, por meio de uma experiência musical, eu posso estar oportunizando vários campos de experiências para as crianças e oportunizando a ela diferentes possibilidades de saberes e conhecimentos. Então é essa a proposta, não é fragmentar, e sim tá promovendo, oportunizando o desenvolvimento integral da criança com as crianças de fato, tá ok? Fica aí o convite para vocês, gente. O meu tempo aqui já tá acabando, eu vou finalizando e fica aí, realmente é um desafio a gente pensar como que de fato eu posso estar oportunizando para as crianças uma educação integral e tá vivenciando essa questão do intercampus, trabalhando vários campos de experiência de forma dialogada, ok? Fica aí um abraço para vocês e que a gente tenha outros momentos, outras oportunidades para a gente estar conversando. Um abraço.